visibilidade nenhuma. Então eu escrevi um subitem, que era Onde Estão os Negros em São Gonçalo. Esse subitem não passa escrito 5 páginas. Então as campanhas para que eu tirasse esse subitem foram gigantes. E aí eu teimei, deixei aquele subitem. Fui questionada na banca, fui criticada na hora da banca, mas eu quis deixar Onde Estão os Negros em São Gonçalo. A partir daí, como a minha formação profissional também é de guia de turismo, eu também pensei onde estão os negros no Rio de Janeiro. Então eu comecei a ir para bibliotecas, biblioteca da PUC, biblioteca do Paço Imperial, que tem uma biblioteca só sobre Rio de Janeiro, só livros sobre Rio de Janeiro. E minhas pesquisas começaram a ser assim, pesquisas não institucionais, mas eu pesquisando sobre o Rio. E pelo fato de eu, além de professora ser guia de turismo, eu montei 4 roteiros no Rio de Janeiro. A princípio, no início com uma amiga, e depois eu levei isso um pouco só. 4 roteiros negros no centro do Rio de Janeiro. E quando eu anunciava, sempre falavam, mas você então leva o pessoal para passear nos quilombos, nos terreiros? Eu falava, não, no centro do Rio. E todo mundo pensava, como o centro do Rio? Se o centro do Rio não tem negros. Só que quando a gente começa a estudar a história do Rio de Janeiro, é uma história de uma cidade negra, e que ainda hoje é uma cidade negra. Então, juntando todos os conhecimentos que eu adquiri nessas pesquisas que eu fiz não institucionais, com mais as minhas indagações, né, e mais a minha pertença e a minha identidade negra numa cidade negra e num país negro, eu parti para o meu doutorado. E aí o doutorado eu fiz na UFBA, eu estudei patrimônios negros no Rio de Janeiro. A princípio eu queria trabalhar geografia e literatura, porque com 10 anos de geografia eu queria muito abandonar a geografia, mas eu descobri literaturas negras. Então eu passei a trabalhar geografia e literatura negra de forma interdisciplinar, levava esse trabalho, levava e ainda levo para a sala de aula, tanto que um dos projetos aqui é o Geografias Negras. E não deu também muito certo trabalhar geografia e literatura na época, mas então eu trouxe a literatura para o meu trabalho, mas eu pesquisei patrimônios. E como eu cheguei aqui no setor? Porque eu trabalhava no Estado já há muito tempo, e chegou o momento que eu estava fazendo um rodízio de pagamentos de contas. Então pensei, preciso me recolocar profissionalmente, não dá mais, amo o que eu faço, trabalhava em periferias, mas não dava mais. Então eu resolvi, quando eu terminei o doutorado, que inclusive uma das ideias também de partir para um doutorado foi isso, eu precisava me recolocar profissionalmente, então precisava da titulação mais alta para poder competir. Então fiz o doutorado na UFBA e comecei a fazer concursos e me parar aqui no setor assim. A senhora falou sobre onde estavam os negros, que se tinha ausência deles dentro da academia, como objeto de estudo, entre outros mais. Como é que a senhora define o racismo hoje na sociedade? Vendo que tem esse racismo estrutural, que tem um apagão na história do negro. E esse é um detalhe importante, porque na sua pergunta, eu não deixei de ver negros nos espaços, né? Atualmente, até por conta das cotas, as universidades estão enegrecendo, os espaços estão enegrecendo. Eu trabalhava em escolas públicas, o nosso público está lá, as escolas públicas de ensino básico, elas são negras. Então, em todo espaço por onde eu passava, eu via negros. Aí, porque onde estão os negros em São Gonçalo? Onde eu não os via? Nos livros. Eu não os via nas pesquisas, eu não os via protagonizando pesquisas e nem muito menos nos livros. No máximo, fora da perspectiva de São Gonçalo, obviamente, dentro de um contexto de história do Brasil, a gente encontra negros naquela parcela, bem visibilizados, da colonização e da escravização, tá? Mas fora isso, não. E aí a minha dúvida foi, com São Gonçalo, nem nessa condição eu não achava em livros. Então, quando eu fiz essa pergunta, foi porque eu não nos encontrava de forma afirmativa e nem muito menos as nossas histórias contadas por nós mesmos, academicamente. Porque quando a gente liga a televisão, nós nos vemos, mas aí eram estatísticas da violência, né? Sempre como uma estatística do pior, né? Isso vem mudando um pouco, muito lentamente.
Eu queria saber de você se você diretamente já passou por alguma situação de racismo na sua vida. Digamos que 24 horas por dia a gente passa por isso, mas a gente abstrai muita coisa. Então tem algumas situações que são mais marcantes, porque se também a gente se deixar levar, e a gente se deixa levar, a gente adoece. Por isso que nos reconhecemos muito pelas ruas, também doentes, falando sozinhos, a loucura nos chega muito forte, adoecemos. Mas então o que a gente faz? A gente tenta se fortalecer, encontrando pares, fazendo leituras que nos agradam, mas principalmente buscando as nossas histórias de afirmação no mundo, as nossas histórias de resistência. Porque sabemos que os nossos ancestrais passaram por inúmeras violências, mas sempre resistiram, senão não estaríamos aqui. Então é buscar essas histórias das resistências, isso nos fortalece, tá? Mas assim, 24 horas por dia, sem parar. Agora, vou citar que envolve academia, e não vou falar assim de coisas que são próximas aqui da gente, né? Vamos deixar isso de lado. Mas eu cheguei a fazer um curso numa universidade chamada Cândido Mendes. Foi o único momento da minha vida que eu fiz um curso particular numa instituição privada, porque a minha trajetória toda é no público. Então, eu fazia uma pós-graduação em estratégias para relações internacionais, tá? Com isso, hoje eu sou especialista em relações internacionais. Porém, nessa mesma universidade tem um curso muito bacana, que é também uma pós-graduação, que é História da África. O curso que eu fazia era à noite, e no último andar, na época, o prédio que era considerado mais alto do Rio de Janeiro, com mais andares, não necessariamente mais alto, mas com mais andares, por conta do subsolo. E como eu fazia o curso à noite, eu precisava pegar um determinado elevador que ia até não o último, mas o penúltimo andar, e depois ainda subia um lance de escada. E assim que eu comecei, cheguei para entrar no curso, e esse curso tinha assim, cônsul do México, né? Tinha embaixadores dando aula pra gente, e entrei no elevador e falei o andar que eu queria. Aí o assessorista, mas você não vai pra lá, porque você vai pegar o outro elevador, porque o outro elevador é que vai pro andar de História da África. Aí eu falei pra ele, não, mas eu não faço História da África, eu faço Relações Internacionais. Ele, não, mas lá só tem embaixador, né? E eu vinha de uma escola, gente, nesse dia, eu trabalhava em Itaipu e tinha chovido muito. E aí, realmente, gente, quando eu olho assim pro meu pé gente ama, porque eu tava vindo da escola e chovia muito, eu não uso guarda-chuva. E aí, mas eu olhei pra ele e falei assim, não, mas eu vou nesse elevador sim, porque eu vou para Relações Internacionais. E ele teimou, e nisso, gente, eu tinha passado 5 minutos, 10 minutos. E aí ele só se convenceu no momento que eu falei assim, bom, então tudo bem, então você me leva para o setor da direção do prédio, porque então eu preciso fazer uma queixa, porque eu não vou subir mais de 40 andares de escada, porque eu vou para o curso de Relações Internacionais. Depois eu contando para amigos, até falaram, não, denuncia, faz, acontece. Mas é muito diferente quando você está com uma pessoa que de repente não tem determinadas leituras, determinados acessos e que reproduz o que nós também aprendemos, né? Então não vale a pena a gente achar que precisa se degladiar com todas as pessoas, precisa tratar tudo a ferro e fogo, porque a gente não vai resolver isso, né? Depois o que acontecia era que toda vez quando eu chegava, aí eu levava alguma coisa para ele, eu levava assim uma bonequinha, levava um texto, levava alguma coisa para ele, dava de presente para ele. Fiz isso durante um tempo, né? Mas isso fica marcado porque mesmo na academia nós temos alguns espaços que determinaram que são os espaços até onde nós podemos ir, né? Mesmo que hoje com cota estejamos ocupando muitos cursos, mas ainda não estamos ocupando os determinados cursos da forma como deveríamos. Nós chegamos em cursos que historicamente sempre foram considerados cursos pobres: geografia, história, serviço social, ciências sociais. Nesses espaços nós estamos majoritariamente, mas em outros espaços ainda não. E o funil nas graduações